Oi, eu sou o Marcos. A partir do pré-vestibular eu comecei a passar por umas crises, não pedi ajuda, não falei com ninguém sobre. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série nova aqui com vocês, que a gente quer dividir com vocês histórias de pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que vocês estão passando aí do outro lado. A primeira história que a gente vai ouvir hoje é a história do Marcos. O Marcos, quando era adolescente, ele começou a ter ideações suicidas e ficar com depressão por causa das escolhas de faculdade, o primeiro emprego, vestibular, bastante coisa que vocês aí também estão passando. Então presta atenção na história do Marcos e veja que vocês não estão sozinhos. Oi, eu sou o Marcos, tenho 27 anos, moro em São Paulo, sou formado em gestão de políticas públicas, tento de alguma forma estudar aí as políticas públicas de prevenção do suicídio há uns 4, 5 anos. Eu acho importante começar pelo diálogo de a gente saber que a gente nunca tá sozinho. Por quê? Eu passei a minha época da adolescência tranquilo até o pré-vestibular. A partir do pré-vestibular eu comecei a passar por umas crises, eu estava querendo passar no vestibular, tinha muita pressão familiar, pressão externa, e aquilo foi me sugando muito das minhas energias, né? Eu comecei a internalizar, passei por isso tudo sozinho, não pedi ajuda, não falei com ninguém sobre. Esse gancho de não ter falado com ninguém, de não ter aberto, acho que foi o principal motivo, assim, de ter desencadeado as crises que eu tive posteriormente. Depois, quando eu passei por essa fase pré-vestibular, entrei na universidade, aquilo começou a ficar mais forte, eu não conseguia expor para ninguém, não conseguia falar, tinha um grande tabu dentro da minha família, com amigos, até que um dia eu comecei a perceber que esses sentimentos também estavam acompanhando dois dos meus melhores amigos, as pessoas com quem eu cresci, por coincidência, não sei qual motivo, eles estavam passando por essas mesmas crises e conforme eles conseguiram se abrir comigo, por ter essa abertura, eu consegui ter alguma força para tentar ajudar eles, porque eu sabia o que eles estavam passando. A gente começou a conversar e eu mesmo assim ainda não conseguia me expor tanto com eles, porque eu tinha esse medo de prejudicar eles também. Por eles saber que eu estava passando por isso, por talvez trazer desesperança, pudesse prejudicar eles. Mas conforme foi passando o tempo, essa vontade de ajudar eles começou a me dar também um caminho. Dentro da graduação, comecei a desenvolver meu projeto de pesquisa para a área do TCC, que era sobre prevenção do suicídio. Comecei a estudar mais a fundo o tema para tentar ajudar eles nessa questão. E com isso foram horas e horas de conversa, ligações na madrugada, a gente saindo, tentando resolver essas questões, um dando apoio pro outro. Depois eu comecei a conseguir me abrir um pouco mais com eles, mas a ideação e o plano suicida ainda estava na nossa mente. Mas o que fica mesmo dessa relação que a gente teve é que a gente encontrou uma saída os três juntos, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu seguir em frente, cada um com a sua história de vida, né, tentando superar esses traumas. Cada um tinha uma experiência muito forte também familiar, mas a gente conseguiu, nesse ponto, ter o apoio um do outro para superar as nossas crises, a nossa ansiedade, a depressão, e também buscando o apoio profissional, e um deles conseguiu também, que precisou apoio de psiquiatra, apoio de psicólogo, para conseguir superar a questão do suicídio. E eu acho que o que ficou de mais forte, assim, na minha experiência com eles, é que a gente nunca tá sozinho. Não importa o quanto você acha que você tá sozinho nisso, você nunca está, você tem que falar, você tem que se abrir com alguém, porque foi assim comigo, foi assim com eles. E por mais que tenha chegado no limite dos planos, até de possível alguma tentativa, a gente conseguiu superar isso junto, conversando, procurando ajuda profissional, procurando ajuda de familiar, porque sempre é um tabu, mas se você se abrir com alguém que esteja próximo de você, pode ter certeza que a pessoa vai tentar conversar, vai te entender de alguma forma. Se essa não entender, você procura outra, porque sempre vai ter alguém que vai estar passando por uma situação dessa também, que vai poder te ajudar. A gente não desistir, procurar sempre a ajuda de alguém, conversar com amigos, é uma situação passageira, como diz o programa aqui, pode ser eu estou triste, eu estou deprimida agora, mas eu não sou isso só. Eu sou muito mais do que isso, a gente pode superar essa situação de diversas formas. Vocês acabaram de ver o Marcos falando. Como vocês podem perceber, primeiro, não é tão fácil a gente falar sobre esse assunto. Às vezes é difícil contar as histórias, mesmo depois que elas passaram. E às vezes é difícil a gente pedir ajuda de alguém. Muitas vezes a gente coloca numa profissão, num curso ou numa faculdade muita expectativa. E quando chega lá, é diferente do que a gente pensava. Às vezes o primeiro emprego não é assim tão simples e nem tão fácil. Mas não significa que ele precisa ser o último.
Pode ser que, depois que você saia desse emprego, ou mude de curso, ou arrume outra faculdade, você encontre o que você gosta. Então, se você está passando por essa situação e percebe que o curso que você escolheu não está bacana, a faculdade que você está fazendo não está legal, repensa. Veja se você tem outros caminhos. Ninguém é obrigado a seguir a primeira escolha. Nós fazemos a opção por faculdade muito cedo e às vezes as coisas mudam. E se você também está passando por pressão de vestibular, respira, que isso passa. Você vai fazer vários vestibulares, isso tudo tem um término. Não precisa terminar com a vida para terminar com a angústia de um vestibular. Vá conversar com seus amigos, procure ajuda, converse com alguém. De repente, você pode até aprender a fazer uma meditação, alguma coisa que te ajude nesse processo de estresse intenso do vestibular. Mas não desista da sua vida. Um outro ponto é que nós podemos usar a nossa dor para ajudar o outro. Então, como vocês viram na história do Marcos, quando ele começou a conversar com os amigos e eles formaram entre eles uma rede de apoio, tudo mudou. Então eles começaram a falar sobre os sentimentos, eles começaram a falar sobre as dores. E gente, dor compartilhada, e olha que eu já falei isso aqui, é possível de ser vivenciada. Então conversa com um amigo, forma tua rede de apoio, e essa rede de apoio, gente, vai ser diferente para cada pessoa. Mas o que geralmente está incluído nessa rede de apoio? Pais, família, amigos, professores, colegas, qualquer pessoa que esteja próxima de você e que você se sinta à vontade, que você se sinta seguro. E olha que tem gente que um animal de estimação também faz toda a diferença. Talvez seja o seu caso. Às vezes é difícil começar essa conversa, mas tenta, fala, diz o que você está sentindo. E aí, assim como o Marcos, você pode não só ajudar os seus amigos, como se sentir melhor também.